Pessoal, tô com a minha amiga Amelinha, ela também é uma moradora aqui do bairro de Marieta e ela tem muita coisa para falar a respeito da comunidade brasileira que vive aqui em Atlanta. Então, fica aí que você vai ficar afinadinho aí com essas informações. Pois Olá. é, amigo, eu sou uma das jurássicas aqui. Quando eu cheguei em Marieta, eu fiquei 8 meses sem ouvir falar português. Então eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar português, eu chorei, abracei a pessoa, sabe? Fiquei emocionada. Então eu tô aqui desde o século passado, 1989, eu tinha 28 anos, eu vim para cá estudar. Então eu não vim para cá trabalhar, não pensava em trabalho, eu não tinha na minha mindset trabalho, tá? Eu tinha na minha mindset estudar. Por quê? Porque eu era formada em inglês no Brasil, eu falava, escrevia, lia perfeitamente, mas eu não escutava. Eu escutava inglês como se você digitasse as palavras sem espaço, sabe? Imagina você ler um texto sem espaço nas palavras. Era assim que eu escutava inglês, então aquilo me incomodava muito. Aí eu vim para os Estados Unidos para mim poder escutar o inglês, desenvolver a percepção auditiva do idioma, né? Eu vim sozinha e depois dali 1 ano e meio eu trouxe meus 3 filhos e eu já estava divorciada, eu criei meus filhos sozinhos. E Como você veio parar em Marieta? como é que eu vim parar em Marieta? Interessante, viu? Ou em Atlanta, né? Ixi, meu Deus. Como é que eu vim parar em Atlanta? Bom, na verdade eu fui direto para Salt Lake City porque eu tinha uma amiga lá, Bethany, e aí eu estava procurando trabalho lá, eu queria trabalhar de nanny, trabalhar de babá, porque daí eu tinha onde morar, né, e aí eu podia estudar, né, então seria, me orientaram que eu podia morar na casa, eu cuidava das crianças e aí eu tinha o meu tempo spare para estudar. Aí eu fui numa agência de trabalho lá, na verdade eu sabia ler, eu lia Shakespeare, eu lia tudo em inglês, mas eu abri o jornal, né, do século passado, era tudo jornal. Eu abri o jornal para procurar emprego, né, nos classificados. Era tudo abreviado, eu não conhecia abreviatura, mas eu vi que tinha lá Nene. Nene é quando você mora com a família. E eu vi o endereço, digo, Bountiful, eu sei onde é que é isso, vou lá. Eu passo por essa rua, era uma rua principal, aí eu entrei no ônibus e fui lá. Cheguei lá, é uma casa, né? Quando eu cheguei, na verdade, eu pensando que era uma casa, era uma agência de babás. E aí, ela tinha um mapa dos Estados Unidos, e ela perguntou assim, de onde você quer morar? Eu falei assim, tanto faz. Aí eu falei assim, Chicago, só por causa que Chicago eu conhecia dos filmes e achava bonito o nome. Mas aí eu não fui aprovada porque eu não nadava, sabe? E precisava nadar, porque tinha uma piscina. E aí eu falei assim, então me coloque na primeira vaga que tiver de trabalho, independente de qualquer lugar, porque eu tenho que estar na escola até dia 3 de fevereiro. Aí falaram assim, tem um lugar em Atlanta. Eu falei assim, onde é que é Atlanta? Aí eles falaram assim, é no sul, perto da Flórida. Eu falei assim, não, praia não. Eu disse, não tem praia. Eu digo, tá bom, então me mande pra lá. Ser. Aí eu cheguei aqui e trabalhei de babá, então eu vim muito revoltada com Deus, viu? Falei assim, puxa vida, eu queria tanto ir para Chicago, por que Deus me só dá aquilo que o resto do resto? Aí depois que eu cheguei aqui, falei assim, Deus me deu o melhor, sabe por quê? Porque aqui é o melhor lugar para morar, é um lugar assim, Atlanta, né? Aí vim direto para Marieta, na verdade. Como você chegou aqui no bairro de Marieta? Como que eu cheguei? Eu fui trabalhar numa casa que era em Marieta, né? Uhum. Então, Marieta foi fundada em 1834, né? Uhum. Foi incendiada em 1864, então 30 anos mais tarde foi incendiada, né? E como é que foi o incêndio de Atlanta? De Marieta? Bom, a Marieta é uma cidade de satélite de Atlanta, certo? Uhum. Correto? Tá. Se não me engano, é a segunda maior cidade, né, do entorno. Não, a primeira maior cidade do entorno de Atlanta. Primeiro Atlanta e depois Marieta. Porque aqui o que solidificou a economia de Marieta foi a Lockheed, a empresa de aviões, né? Uhum. Tem a empresa de aviões que só tem aqui e na Califórnia. Então isso que deu sustentação ao desenvolvimento econômico de Atlanta, de Marieta, né? O nome Marieta é em homenagem à esposa de um político, superintendente, um grande político, que o sobrenome dele era Cobb. By the way, Cobb em português significa sabugo. Sabugo. Sabia? Não sabia isso. Então, era um político muito famoso e a esposa dele chamava Marieta, né? Mas... E a comunidade brasileira, assim, o que você sabe aí da comunidade que eu sei Bom, quando eu cheguei aqui não existia brasileiro, né?
óbvio, não tinha brasileiro. E a primeira vez que eu ouvi falar português aqui, eu chorei. Fazia 8 meses que eu estava aqui e eu chorei a primeira vez que eu ouvi falar português, A sabe? comunidade é muito pequena ainda. Não existia comunidade brasileira, óbvio. Depois de alguns anos, isso foi em 1889, né? Foi bem na época que o Collor, logo que eu cheguei aqui, alguns dias depois, estourou, quebrou o muro de Berlim, né? O comunismo na Europa, né? Quebrou. E outra coisa que surgiu, um momento muito histórico no Brasil, foi quando o Collor confiscou as cadernetas de poupança e houve aquela mudança econômica, né? Mudou a moeda e tudo mais. Aí você já estava aqui? Foi quando eu cheguei aqui, foi bem na época que eu cheguei aqui, né? E eu vim sozinha, deixei meus 3 filhos no Brasil, né? Mas eu deixei o visto deles pronto, deixei o visto, tirei o passaporte, tudo, eu já era divorciada, tinha 28 anos, hein? Um filho meu tinha 7, a outra 9 e o outro 11, mas eu deixei tudo pronto, tudo alinhavado, né? A comunidade é muito grande aqui, em questão também das proximidades com as lojas brasileiras, com o serviço que tem aqui, né, como padaria, não é verdade? Uau, teve uma época que tinha até um banco, a Bank of America, até o gerente falava português, lembra? Eu lembro disso. O gerente falava português e aí houve uma necessidade muito grande para servir a comunidade brasileira, o desenvolvimento econômico que a comunidade trazia para aqui, né? Então, o gerente do banco falava português, assim. Depois disso minguou um pouco, sabe quando? Foi em 2008, com econômico, o processo econômico de 2008. O que houve lá? Foi a queda de 2008, né? A verdade foi essa, lembra? Teve um problema. Aquela crise, né? Me ajuda que as minhas palavras em português às vezes me atrapalham, tá, pessoal? Aí. Então, houve, e me perguntavam o que aconteceu aí, né? Porque foi no Brasil, afetou o Brasil, o mundo inteiro, né? Então, a crise econômica de 2008 surgiu porque, vou falar bem rápido, tá, gente? O Bill Clinton, no governo dele, ele prometeu, no plano dele, a casa própria para todo mundo. Então, ele liberou todos os bancos. Todo mundo estava comprando casa. Então, houve um colapso no sistema bancário, porque os bancos não conseguiam cobrir, né? As pessoas compravam casa e não podiam pagar. E aí houve um colapso no sistema bancário, que daí foi afetando, foi efeito dominó. Inclusive, eu tive amigos que perderam eu perdi a casa minha casa, minha irmã não conseguiram pagar, né? Então a gente comprava casa, todo mundo comprava casa e depois a gente não conseguia pagar, entendeu? Então houve a crise de 2008, aquela crise econômica lá. Nos Estados Unidos começou por causa do colapso no sistema bancário. E como os Estados Unidos, o means de economia, o sistema de economia não é produção, mas consumo, né? A gente não produz aqui, a gente consome aqui. Então afetou o sistema de consumo dos Estados Unidos e foi daí que começou. Então aí a gente viu que muita gente foi embora, os bancos, gerentes de banco não falavam mais português e deu uma minguada, assim, foi acalmando, né? O que você acha que veio aí a ter esse tanto de serviço aqui nessa região aqui de Marieta? Hoje aqui tem padaria, tem você que chegou bem antes, né, que não tinha esse tipo de serviço. Não, aqui, né? Quando eu cheguei aqui não existia internet, não existia celular e eu me lembro que eu tirava uma fotografia, levava 15 dias para revelar a foto e depois levava mais 15 dias para chegar. Então, quer dizer, não tinha nada aqui. Não existia a loja brasileira. A primeira loja foi uma lojinha pequenininha assim, que era uma porta e uma coisinha pequena, né? E aí, por causa dessa lojinha, que a gente vinha aqui comer, sabe, coisas brasileiras, feijão, farinha de mandioca, essas coisas brasileiras, né? Mas hoje nós estamos bem servidos, né? Quantos comércios tem hoje? Mas então, a comunidade brasileira surgiu a partir dessa lojinha do Eric. Do Eric, eu lembro dele. Tinha a Vigo e tinha... A Vigo seria uma... Quando eu cheguei tinha essa loja, Eric. Como é que também já sou um pouco antigo aqui, pessoal, já tem mais de 20 anos que eu tô aqui. Você tem 20, eu tenho 34. Pois é, então é bastante tempo e a gente vê aí o crescimento aí da comunidade brasileira aqui na região de Marieta. Hoje aqui está em torno aí de 35 mil habitantes tem hoje aqui, mais ou menos, né? 35 mil habitantes? Aqui em Atlanta. Já teve mais, né? Então, já teve mais. Devido à crise, muita gente foi embora, mas ainda há uma comunidade muito grande aqui
na região. Eu tô Conta vendo mais que, aí a eu tô respeito. vendo que a comunidade brasileira está se reestruturando, sabe? Com a crise de 2008, como é que fala aquele colapso que deu, que atingiu o Brasil, o mundo inteiro, né? É verdade, verdade. Mas enfraqueceu demais, todo mundo indo embora. E muitos se arrependeram e voltaram, hein? É verdade.